Querido irmão, querida irmã, abra sua Bíblia comigo no livro de Esther. Está logo depois de Gênesis, antes de Apocalipse. Esther ajudou bastante, né, irmão? Esther capítulo 5, versos de 1 a 3. Eu sempre gosto de batizar as minhas pregações, né? E o batismo dessa aí foi Rainhas do Senhor. Se você tem uma rainha do seu lado, diga para ela boa noite. Amém? Glórias a Deus. Esther capítulo 5, versos de 1 a 3. Amém, queridos? Todos encontraram? Depois de Gênesis, antes de Apocalipse, está aí, né? Esther 5, 1 a 3. No terceiro dia, vestiu-se Esther com seus trajes reais e se pôs no palácio interior da casa do rei, de frente à sala do rei. O rei estava assentado no seu trono real, na sala real de frente da entrada. Quando o rei viu a rainha Esther, que estava em pé no pátio, agradou-se dela e estendeu o cetro de ouro que tinha na mão. Assim, Esther chegou-se e tocou a ponta do cetro. E o rei lhe perguntou: que é que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Amém, queridos? Vamos orar? Pai amado, a tua graça é sobre nós. A tua palavra foi lida e nesse momento, Deus, queremos que o teu Espírito fale a cada um dos nossos corações. Venha ministrar as nossas vidas, venha, ó Pai, nos ensinar. Em especial nesta noite, venha abençoar a todas as mulheres. Nós queremos, ó Pai, que a tua graça seja abundante sobre a vida de cada uma delas e também de todos os que estão aqui. Em o nome de Jesus, amém, ó Pai. Amados, a rainha Esther é colocada numa posição de destaque. É uma rainha, mas nem sempre a sua vida foi assim. A rainha Esther era do povo judeu, né? E era uma mulher simples. E o rei Assuero, que então era o rei naquela época, e temos que destacar uma questão muito interessante aqui, amados, é que Deus tem um sonho, um plano para cada uma das nossas vidas. Deus tem algo importante para você. Deus tem uma missão que Ele deseja que você cumpra. E Ele faz isso com Esther. O povo de Israel estava sob o domínio da Pérsia naquela época. O povo foi escravizado pelo Império Babilônico. Os persas depois vieram e destruíram o reino da Babilônia, e com isso acabaram ficando com os povos que a Babilônia havia subjugado. Nesse contexto aparece o rei Assuero, né, e passa a governar também sobre o povo de Israel. Então o povo de Judá havia sido derrotado pelos babilônicos em 586 a.C. e foi então levado para o exílio como força escrava. No ano de 539 a.C., os persas venceram o Império Babilônico e tomaram o seu lugar. Abra comigo agora em Esther capítulo 2, os versos 6 e 7. E nós iremos ver que Esther não tinha uma linhagem real. Esther foi uma mulher escolhida para interceder pelo povo de Israel, que sofria ou iria sofrer um perigo. Esther então é colocada estrategicamente em uma posição. Mas vejam comigo, Esther capítulo 2, os versos 6 e 7. Ela fora então transportada de Jerusalém com os cativos que foram transportados com Jeconias, rei de Judá, o qual Nabucodonosor, rei da Babilônia, transportara. Mordecai
tinha uma prima chamada Hadassa, que é a quem criara, porque ela não tinha pai e nem mãe. Esta moça também era conhecida como Ester, era esbelta e formosa. Morrendo seu pai e mãe, Mordecai a tomara por filha. Ester era uma órfã. Ela então havia perdido o pai, havia perdido a sua mãe, e passa a ser criada por um parente próximo. Mordecai, que criou Hadassa ou Ester, cuida dessa menina como se fosse a sua filha. Vejam então as dificuldades que essa menina começa a enfrentar a sua vida. Na sua juventude, como criança, ela já se vê sem pai e nem mãe, se vê em meio a um povo estranho, porque, como nós lemos no versículo 6, o povo foi transportado para outra cidade, para serem escravos. É nesse contexto que Ester cresce. Ester tinha todos os motivos para se revoltar contra Deus. Ester tinha todos os motivos para abandonar a fé, mas ela não faz isso. Nós iremos ver isso aí. Vamos agora para o versículo 9, capítulo 2, versículo 9. Amém, queridos? Estão todos acompanhando? A moça agradou-lhe e alcançou favor perante ele, falando do rei. Peço que, pelo que se apresentou, em dar-lhe o tratamento de beleza e os alimentos especiais, como também 7 jovens escolhidas do palácio, e a fez passar com as suas jovens para o melhor lugar da casa das mulheres. Amados, então vejam que existia um costume na época, onde o rei escolhia mulheres pelos seus reinos, pelas suas províncias, e essas mulheres bonitas, formosas, como Ester, como você, amém, irmãs? Amém? Você só não foi escolhida pelo rei, amada, porque já acabou essa época. Aí o outro rei escolheu, por exemplo, o rei que escolheu a Belita foi o Delgado, amém, queridos? Então, um exemplo aqui, o rei que escolheu a Cristina, cadê o Laude? Olha lá o Laude. O Laude escolheu a Cristina lá. E aí, muitas foram encontradas. Está ali a Miriam, o Rômulo, o seu Francisco encontrou a dona Ivanilda. Outras ainda serão encontradas, amém, queridas? Toda panela tem sua tampa, ou melhor, pregação tem que ser bonita, panela e tampa não tem jeito. Toda rainha tem seu rei, amém, queridos? Contextualizando a palavra aqui. Amados, então agora vamos para o versículo 17, por favor. Vejam o que é a graça de Deus se revelando na vida dessa mulher. O rei Assuero, amou a Ester mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e aprovação mais do que todas as outras virgens, de modo que lhe pôs sobre a cabeça a coroa real, e a fez rainha em lugar de Vaste. Vaste era a outra rainha, a ex-mulher do rei Assuero, que perde a sua posição de destaque, para que Ester então fosse elevada a rainha da nação persa. Olhe que interessante tudo isso, amados. Então, minha rainha, Deus tem um sonho para a sua vida, amém? Vamos prosseguindo. Eu falo generalizado, se eu falar minha rainha, a Magali vai achar que é ela, entendeu? Ela é minha rainha, mas agora, como eu estou pregando, são todas, tá? Todas as rainhas presentes aqui. Amados, vamos para mais alguns versículos. Ester capítulo 2, versículos 21 a 23. Durante os dias que Mordecai estava sentado à porta do rei, 2 oficiais do rei que guardavam a porta, Bigtã e Teres, se indignaram e conspiraram para assassinar o rei Assuero. Mas veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Ester, e Ester o disse ao rei em nome de Mordecai.
E quando se investigou o caso e se achou ser verdade, os 2 oficiais foram enforcados. Tudo isso escrito no livro das crônicas perante o rei. Amados, vejam que situações começam a acontecer na vida de Ester, para que ela conquistasse então a confiança do rei, a confiança daquele que detinha o poder de mandar matar ou não o povo de Israel. Deus começa a usar essa mulher, que era de origem humilde, com uma vida sofrida, para dar testemunho da sua vontade perante o rei. Amém, queridos? Vamos prosseguindo então. Depois surge um personagem, aí você pode ler no livro de Ester, mas para ganharmos tempo aqui, um personagem chamado Amã. Esse Amã passa a ter inveja dos judeus, inveja de Mordecai, pelo destaque que os judeus, através de Ester, através da denúncia que Mordecai faz para proteger o rei, que começa a sentir ciúmes e monta um plano diabólico para destruir a nação de Israel, para destruir os judeus que estavam cativos sob o poder, sob o domínio da Pérsia. Amados, nesse momento, a função de Ester passa a ser de vital importância, porque o seu testemunho, a sua influência junto ao rei, pode salvar aquele povo. O seu testemunho, a sua vida de oração, pode salvar aquele povo. Então ela é colocada num local estratégico para testemunhar a favor do povo de Israel. Deus então levanta uma mulher para salvar a nação de Israel. Vejam aí no capítulo 4, versículo 14. Quando o plano de Amã estava armado, quando o plano estava pronto para ser executado, o povo sofreria então, olha aí o versículo 4, capítulo 4, versículo 14. Pois, se de todo te calares agora, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus. Mas tu e a tua casa, e a casa do teu pai, perecereis. E quem sabe, se não foi para tal tempo como este que chegaste ao reino? Numa conversa, Mordecai chama a atenção de Ester e diz: Ester, veja o propósito de Deus em sua vida. Você foi levantada como rainha, foi colocada junto ao rei, justamente para interceder pelo povo. E aqui, amados, um ensinamento importante para nós. Ele começa dizendo assim: entenda que se você não se posicionar, o livramento para o povo pode vir de outra parte, mas você e a casa do teu pai perecerão. Será que não é essa a missão que Deus tem para você? E nesse momento, meus irmãos, em especial minhas irmãs, nós temos que refletir daquilo que Deus tem nos dado. A palavra nos ensina que se nós não clamarmos, quem clamará? As pedras. Não faltarão adoradores ao Deus vivo, não faltarão, tenha noção disso, tenha certeza disso. Agora, se você não se colocar como uma adoradora, como uma intercessora, outros se colocarão. E talvez quem perderá a bênção é você. A palavra do Senhor nos ensina também que a mulher sábia edifica a sua casa. Essa bênção está sobre os seus ombros, minha irmã. Esse poder, essa unção de transformar a realidade do lar está nas tuas mãos. Então, mulheres aqui presentes, vocês têm poder para interceder junto ao rei. E daqui a pouco nós iremos identificar as figuras nessa história de Ester, onde o rei Assuero representa o próprio Deus, onde Amã representa o adversário do povo de Deus, Satanás,
E Esther representa um povo ou a mulher que intercede. Você pode interceder junto ao rei para transformar uma situação. Claro que o livramento ao povo de Deus pode vir de qualquer outro lugar, mas para o que Deus tem te chamado? Por que você tem vindo à igreja? Por que você tem orado? Por que você tem buscado a Deus? Essa é a pergunta que fazemos a todos, em especial às mulheres. Esther é colocada em xeque naquele momento pelo seu parente, o seu tio. Ele chega assim: Esther, você saiu de um lugar simples, uma escrava, que foi colocada e elevada à posição de rainha. Você não pode se acovardar agora, você não pode voltar atrás, você tem que clamar por socorro, você tem que interceder pelo povo de Deus. E Esther então vai ter que se posicionar. Devemos aceitar o plano divino para as nossas vidas. Onde quer que estejamos, devemos honrar e obedecer a Deus. Esther se posiciona perante uma situação terrível e não deixa o seu coração ser corrompido pela vida na corte. Amados, com certeza Esther tinha serviçais, podia desfrutar daqueles banhos, né? Quem já não viu num filme de rainha, a filha do imperador, aqueles banhos aromáticos, ela sendo lavada, a sua roupa era preparada por suas serviçais, ela desfrutava de banquetes, tinha todo o conforto que a vida real poderia proporcionar. Era uma rainha. Esther tem que pesar tudo isso em sua vida, brigar pelo povo judeu e talvez perder o conforto da corte, perder a aprovação do rei. O que seria dela? Tudo isso pesou no seu coração, tudo isso passou pela sua mente, e ela então vai formando a sua decisão. Assim, se somos ricos, é nosso dever socorrer o necessitado. Se somos instruídos, devemos ensinar aqueles que desconhecem. Se temos muitas bênçãos do Evangelho, cabe a nós anunciar as boas-vindas aos que ainda desconhecem. O apóstolo Paulo, meus amados irmãos, nós sabemos do ministério dele, sabemos o poder do ministério do apóstolo Paulo, e ele sabia da capacidade que ele tinha, e ele mesmo diz: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Deus deu muito àquele homem, ele recebeu muitos talentos, mas ele deveria então honrar aquilo que recebeu do Senhor. Minha irmã, talvez Deus tenha sido bondoso contigo, Deus tenha enchido a sua casa de bens, a sua vida de alegria, Deus tem sido bondoso, tem te dado muitas bênçãos, mas você tem que se posicionar, e ai de você se não pregar o Evangelho. E aí nós também, como homens, devemos realmente nos posicionar para cumprir assim o desejo de Deus, a vontade de Deus para as nossas vidas, independente daquilo que está em jogo, independente. Vamos prosseguindo. Vemos aí então a importância do preparo espiritual para cumprir o plano divino. Vejam aí no versículo 15 do capítulo 4, por favor. Então mandou Esther que tornassem a dizer a Mordecai, versículo 16: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, não comais e nem bebais durante 3 dias, nem de dia e nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei, e se eu perecer, pereci.
Assim Mordecai se foi e fez conforme tudo o que Ester lhe havia ordenado. Então, amados, devemos entender um detalhe agora. Ninguém poderia entrar na presença do rei se não lhe fosse autorizado. Qual que era a prática? O rei levantava o cetro, a pessoa entrava. Se ele recolhesse o cetro, os soldados que estavam em torno do rei faziam o quê? Matavam aquela pessoa. Era a ordem do rei. Se ele mantivesse o cetro estendido, a pessoa que entrou na presença do rei tocava o seu cetro, e o rei então, isso significava que o rei estava lhe dando autorização para permanecer na presença dele. Ester sabia disso. Ester não havia sido chamada para estar na presença do rei, e ela então, emergencialmente, valendo aí a vida do povo de Israel, vai e entra na presença do rei. E aí foi o texto que nós lemos, capítulo 5, versos de 1 a 3. No terceiro dia, o que era o terceiro dia? Era o final do jejum. Meu amado irmão, minha amada irmã, Deus tem um propósito para a tua vida, como eu já disse. Agora ele vai se cumprir quando você buscar a presença de Deus. Muitas vezes Deus tem colocado algo em nossas mãos, uma missão, uma vontade, um talento, e nós estamos dispostos a cumprir. Porém não buscamos ou não nos preparamos espiritualmente para fazer isso. E aí o nosso ministério acaba sendo em vão. E aí nos decepcionamos. Não estamos preparados para enfrentar os obstáculos que virão. Então, se Deus está te levantando para cumprir uma tarefa, para dar aula para as crianças, para ser do ministério de intercessão, da administração, para ser secretária da igreja, para ser da sociedade de mulheres, do louvor e tantas outras funções que temos aqui, se Deus está te levantando, meu irmão, especialmente minha irmã, busque o preparo espiritual. Se você pensa em transformar o relacionamento com o seu cônjuge, transformar a vida da sua família, se é isso que Deus toca no seu coração agora, se você tem alguém enfermo e você precisa interceder por essa pessoa, busque o preparo espiritual para cumprir essa missão. Ester é colocada como rainha, aleluias. Ela podia simplesmente, não, eu sou rainha, eu vou entrar. Não, ela diz: Mordecai, me ajude em oração, jejue comigo, coloque todo o povo de Deus para orar, e no terceiro dia eu entrarei na presença do rei e vou interceder então pelo povo de Israel. Amados, a vida de uma nação, a vida do povo de Deus estava nas mãos daquela mulher. Como Mordecai falou, ela poderia simplesmente não cumprir aquele propósito, mas ela, como uma serva fiel ao Senhor, vai até o fim, sendo fiel, enfrentando os obstáculos, enfrentando a própria morte. E esse versículo, o finalzinho do versículo 16, ela termina dizendo: e se eu perecer, e se eu morrer, então eu morri, mas morri cumprindo a vontade de Deus. Já citei essa frase aqui, uma frase que fala muito ao meu coração. Todo cristão deve estar pronto para morrer e para pregar. Ester entendeu isso. Ester sabia disso, que não adianta estar vivo e não cumprir a vontade de Deus. Não adianta, meu amado, a sua condenação está posta. Agora, muito mais vale a pena viver uma vida, mesmo que se desgastando, sabendo a causa que você está defendendo,
pelo rei que você está lutando, pelo evangelho, pela bandeira do reino que você está representando. Nós representamos o reino de Deus. Esther representava o povo de Deus naquele momento e entra para interceder. Mesmo tendo consciência da vontade de Deus, Esther pede ajuda de todos os judeus em Suzã, que iniciam um jejum de 3 dias e 3 noites. Ela demonstra a sua dependência de Deus e reconhece a sua própria incapacidade. Esther se estabelece então como uma intercessora. Naquilo que lemos, capítulo 5, versos de 1 a 3, Esther se posiciona diante de Deus, assim: Deus, eu vou interceder pelo teu povo, eu vou interceder por esses que estão sofrendo, por esses que estão ameaçados, eu vou interceder. Amados, nós conhecemos a determinação das mulheres. A minha determinação perto da determinação da Magali é uma fichinha, né? Ela, quando coloca o negócio na cabeça, vai embora. E sabemos que elas são assim, são teimosas, né? Os homens que os digam. Eu não posso falar muito, gente, senão depois eu chego em casa, eu fico sem a minha etapa na janta, né? Mas, brincadeiras à parte, nós sabemos quão determinadas elas são, qual a força de vontade que elas têm, o poder que é dado a essas mulheres. E eu concordo plenamente. Elas vieram, a obra-prima veio depois do rascunho. Não tenho problema nenhum em assumir isso. Nós tivemos um acampamento em Cunha. Aí lá fizeram uma gincana, né? Homens versus mulheres. Amados, foi lavada, né? Foi lavada. Foi muito bacana a mulherada. Aí fizeram lá um grito de guerra, né? E falava assim: Barro Formoso vem do rascunho para o corpo glorioso, né? As mulheres cantavam lá. Muito bacana, muito bacana. E eu concordo plenamente, contanto que eu sou apaixonado por mulheres, né? A minha tem uma esposa e 3 em casa, né? Tem que explicar, né, amados? Então eu amo todas as minhas mulheres. Amados, mas Esther se coloca como intercessora. A missão da rainha não era simples, pois qualquer um que entrasse na presença do rei sem ser chamado morreria, e somente se o rei levantasse o cetro a pessoa viveria. Apesar do risco existente, Esther se coloca como intercessora e busca o favor do rei. Minha amada irmã, particularmente para você nesta noite, eu gostaria que a unção da intercessão, a unção daquela que busca o favor do rei, daquela que transforma uma situação ruim, a situação de desesperança, que essa unção esteja operando sobre a sua vida. A nossa irmã, num período de louvor, ela leu aqui o texto de Isaías 61. O Espírito do Senhor está derramado sobre nós, e nós temos uma lista de missões ali. Vejam que todas elas transformam. É aquele que está preso sendo libertado, o que está triste tem o seu coração, o seu pranto transformado em alegria. Então é o momento de você se posicionar como intercessora, minha irmã. Se você percebe uma situação de injustiça, se você percebe uma situação que está distante da graça do Senhor, que você possa se manifestar como aquela que vai buscar o favor do rei. E o rei é nosso Deus, o rei é Jesus Cristo, o rei do reino. Que você possa buscar a presença do Deus vivo para transformar toda e qualquer situação que aparece à sua frente. Você tem essa capacidade. Hoje, onde celebramos o Dia Internacional da Mulher, claro, foi dia 8, fazemos alusão a esse dia que transcorreu nessa semana, na noite de hoje. Que você possa assumir esse papel de intercessora, que você realmente possa buscar a presença do rei e dizer: Senhor,
eu quero ser usada como um instrumento poderoso para a transformação dessa situação. Que você possa orar nesse momento. Eu gostaria de convidar os homens para que estivessem orando pelas mulheres, intercedendo. Traga o nome da sua mãe, da sua esposa, das suas filhas, mente nesse momento e interceda por elas. E as mulheres irão pedir orientação do alto para, se não sabem ainda qual missão devem desempenhar, que Deus revele. Se já sabem, que Deus possa ajudá-la a se posicionar nessa questão. E que assim como a rainha Esther, você possa refletir a imagem, a glória de Deus diante daquela nação que era pagã. A sua vida, minha irmã, é muito preciosa. Deus quer usá-la, Deus quer transformá-la, justamente para você ser uma rainha, para você poder reluzir com seus trajes reais a glória do Senhor. Vamos orar nesse momento. Houve um tempo em minha vida que me vesti com sacos e me cobri com cinza. Por livre escolha me fiz vítima, por não compreender minha condição de rainha. Vivia escondida da face do rei, temia o que poderia acontecer. Assuero, para mim, é a figura de Deus. Em seu trono estava o favor, em seu cetro a justiça. Por muito tempo vivi escondida no palácio, de noite, de dia, temendo a figura de Amã, representando Satanás. Vivia em uma prisão. Amada irmã, que você possa se vestir com seus trajes reais, e assim resplandecer a glória do Senhor. Ore, liberte-se daquilo que deve ser liberto, retire da sua vida o que deve ser retirado, deixe com que a vontade de Deus tome conta do teu coração. Peça, fale com o teu Deus, encontre favor, encontre o favor do rei, busque o favor do rei, toque no seu cetro, o cetro de justiça. Seja uma intercessora.